Boa tarde a todos e muito obrigado aos organizadores, ao Sr. Reitor, ao Sr. Diretor, ao Presidente do Departamento que promoveram esta ocasião e pelas palavras muito simpáticas de todos que acabamos de ouvir. Eu ia passar a fazer a minha apresentação que está ali. Como compreenderam das palavras do professor Curado, que foram esplêndidas e profundas, este é um assunto esplêndido e profundo e realmente não se esgota nos tantos slides que eu vos vou mostrar, que são 20. De resto, o título diz tudo, porque o título fala numa iluminação. Esta iluminação é simultaneamente a iluminação da luz, que permite ver os detalhes, é a iluminação, se quisermos, de um sentido de enlightenment, digamos, de budista, de ver qualquer coisa profundamente, e é uma iluminação no sentido de enlightenment, no sentido de iluminismo da nossa cultura, digamos, a iluminação pela razão. Depois, cognição e computação são os dois polos que permitem olhar para a palavra máquina de duas maneiras diferentes. Como ainda agora ouvimos, há a máquina que é a computação e há a máquina, se quisermos chamar-nos máquina, que é a cognição, naquilo que nós entendemos por cognição. E, portanto, a questão é, será que a máquina, quer os humanos, quer as máquinas que eles constroem, são iluminadas ou ilumináveis, ou uns têm que construir as outras para se tornarem iluminados e só quando conseguirem construir as outras, de modo que elas próprias sejam iluminadas, é que se dá a iluminação mútua completa, digamos, simbiótica. E a minha tese é nesse sentido, de uma evolução simbiótica de todos estes sentidos. Naturalmente, sendo estes temas profundos, e os meus slides são mais provocatórios e no bom sentido de vos provocar questões e que vos abram o apetite comendo ou não morangos de lado, de acompanhamento, que vos abram o apetite para ler o livro onde o assunto é tratado de maneira mais profunda. Também já foi aqui dito, acaba de sair um livro meu e do meu amigo Ari Saptavidjaya, da Indonésia, que aprofunda o problema da ética e das máquinas. É um livro muito mais técnico, mas que é legível segundo diversos percursos. E foi escrito posteriormente a este, e não se interseta com ele. Assim passava, portanto, a primeiro apresentar-me. Sou investigador de inteligência artificial desde o Big Bang cognitivo que ocorreu na minha cabeça. Quando eu comecei a pensar, bom, o que é que eu vou estudar? Vou para a universidade e eu queria trabalhar numa fronteira, e por isso talvez o meu livro saia agora na editora Fronteira do Caos. Penso que não, é uma razão escondida, não sei se computacional, provavelmente computacional, que levou a essa evolução. E na altura eu tinha que optar ou por física das partículas, digamos assim, ou por astronomia, ou por biologia, ou por inteligência artificial, estas 4 fronteiras que se punham na época. E eu pensei assim, bom, mas a inteligência artificial vai ser essencial para as outras fronteiras todas. Vou pela inteligência artificial. E assim foi. Já aqui se falou da minha carreira académica, em parte, portanto, eu durante anos ensinei várias cadeiras desta área e fui publicando, isto para vos explicar que, digamos, há um pano de fundo a este livro que tem raízes muito antigas, naturalmente. E também nos últimos 8 ou 9 anos tenho trabalhado em
em modelos evolutivos, em modelos evolutivos da cognição, da moral computacional, porque eu queria explicar como é que a cognição evolui. E como é que a cognição evolui com a propriedade de nos permitir ser animais gregários que cooperam uns com os outros. Essa cooperação, como sabem, é essencial. A problemática do altruísmo e do egoísmo é uma problemática permanente, é inesgotável, mas o que é certo é que a nossa espécie, de alguma maneira, foi resolvendo os problemas, permitindo essa cooperação gregária, ainda com muitos defeitos, é certo. E, portanto, há aqui, por um lado, um estudo da cognição do indivíduo, mas, por outro lado, há um estudo da cognição da população, sendo que o indivíduo é o resultado da evolução dessa população, e sendo que essa população só faz sentido quando o indivíduo tem as propriedades cognitivas apropriadas a essa população. Eu vou passar aqui, portanto, há aqui uma perspectiva que já foi dita, a realidade é computacional. Essa ênfase que eu faço, e vou explicá-la brevemente, é uma ênfase que tem a ver com o conhecimento objetivo, que se obtém em cooperação. Quer dizer, eu nunca saberei o que é ser um canguru, ou um canguru que prova morangos. Nunca saberei o que é ser um morcego. Os próprios morcegos não devem discutir muito o assunto entre eles, e nós, se discutirmos o que é provar morangos entre nós, nunca chegaremos à conclusão se temos a mesma experiência ou não. Mas isso não é do Fórum da Ciência. Portanto, o que me interessa é o Fórum da Ciência Objetiva, e, nesse sentido, o computador é uma proveta, onde nós podemos colocar os nossos pensamentos, podemos examiná-los, repeti-los, discuti-los com outros, fazê-los aumentar, e, portanto, o pensamento é colocado de dentro do cérebro para um outro receptáculo. E, portanto, a questão é, mas é importante o receptáculo? Ou é a partida inviável lá porque o receptáculo é diferente, não é biológico, então não faz sentido tentar colocar o pensamento cá fora. Não faz sentido tentar objetificá-lo, tornando manipulável e observável. Mas aí eu perguntava, então e os extraterrestres? Certamente não têm a nossa biologia. Então eles não pensam como nós, não serão capazes de ter o tal conhecimento científico que nós conseguimos, só porque têm um corpo diferente. Isso parece-me absurdo. Portanto, a noção é que deste paradigma o que é importante são as funções que são realizadas por um certo substrato. E o substrato não é essencial. Pode-se usar um outro substrato. Aliás, nós sabemos, mesmo nos computadores, eles estão sempre a mudar na tecnologia que é usada, computadores de diferentes fabricantes têm um substrato diferente, e, portanto, a ideia de que a computação, no sentido das funções que são calculadas, tal como os matemáticos definem função, são funções em abstrato. Isto mais isto leva àquilo, e isto combinado com aquilo leva àquilo outro. E o que o computador faz, e isso é um dos grandes resultados, digamos, do filósofo e matemático inglês Alan Turing, é de que o computador é um instrumento mais geral que podemos imaginar, que faz capaz de manipular o conhecimento
funcional, conhecimento expressável através de operações que são funções ou funções de funções, portanto, manipulações delas próprias. Isto levava-nos muito longe, levava-nos aos próprios fundamentos da matemática, porque os matemáticos também se perguntam quais são os limites da matemática. A matemática que usa uns símbolos, escreve uns sobre os outros, usa equações, fornece resultados, vai fazendo raciocínios lógicos na folha de papel. E o que há a reter é que os limites da matemática são os limites da computação e vice-versa. E é esta equação entre uma coisa e outra que Turing demonstrou. Eu podia me estender sobre isto, aliás, eu julgo que o meu primeiro artigo científico na revista da Associação de Estudantes do Técnico era sobre justamente Turing e a computabilidade. Quando eu digo que, portanto, a lógica computacional não depende do substrato e, por alguma razão, a nossa espécie evoluiu para ter lógica em cima do nosso substrato biológico. É porque ela é mesmo necessária. As evoluções não se dão. As evoluções têm um custo e, como tem um custo, a lógica certamente tem uma boa razão de ser. E, como nós sabemos, sobretudo aqui na Universidade, é a lógica que nos permite comunicar e compreender-nos, e argumentar, e contra-argumentar, e fazer os tais raciocínios contrafactuais, fazer os raciocínios hipotéticos, abdutivos, etc. Essa lógica, que ainda está em evolução, não há uma lógica que terminou, essa lógica que ainda está em evolução, e em particular uma evolução provocada pela própria inteligência artificial, para a necessidade de nós compreendermos o que é pensar. E, portanto, o que eu digo aqui é que nós só verdadeiramente compreenderemos o que é pensar quando explicarmos exatamente os passos inerentes a essa tarefa. E provar isso implica construir máquinas que desempenhem esses passos. Quer dizer, esta noção de construir... Eu só sei uma coisa verdadeiramente se conseguir construir. Eu só sei física verdadeiramente se construir a ponte e ela não cair. E a prova de compreensão está na construção de algo que é uma espécie de espelho que reflete o conhecimento que eu pus cá fora. Portanto, recapitulando, o mental não depende do substrato, a mente teve uma evolução, é preciso construir para provar que conhecemos e, no limite, só nos compreenderemos quando construirmos na máquina, como que numa imagem do espelho. Construímos o espelho que nos mostra a nossa imagem. E o espelho adequado, neste caso, é o computador, é a máquina computacional. Não é o espelho que temos em nossas casas, é um espelho naturalmente adequado a esse espelhamento. As máquinas serão cada vez mais humanas, porque nós as construímos. E as limitações das máquinas, fala-se muito nisso. Na verdade, são as nossas limitações. Nós é que somos limitados a fazer a construção dessas máquinas. E isso é bom porque, eu costumo dizer aos meus alunos, errar é bom. Quando construímos algo e não funciona, é muito bom porque vemos onde é que está a falhar. Isso é a pista para depois corrigirmos. E, portanto, a tal procura do autoconhecimento, falava ainda agora o professor Curado, através da construção desse conhecimento numa proveta exterior a nós. Se para a biologia criar vida numa proveta já se tornou perfeitamente aceitável, não era no fim do século XIX, claro. Hoje em dia, a noção de colocar o pensamento numa proveta é-nos assim um bocadinho estranha, mas daqui a não muito tempo será algo, digamos, de senso comum. Uma das teses do livro é que não há um antagonismo homem-máquina. Há, em virtude desta construção e deste espelhamento e evolução conjunta, nós, como humanos, evoluímos, somos
somos estimulados a evoluir ao construir máquinas e as próprias máquinas, naturalmente, evoluem em resultado da nossa própria evolução. E essa evolução conjunta, que muitos já sentirão quando usam computadores cada vez mais sofisticados, constitui essa simbiose cognitiva. De tal maneira que, no fim, no planeta, haverá uma mente distribuída por vários seres cognoscentes, quer humanos, quer não humanos. E aqui não estou a incluir os símios, mas também poderia. Portanto, esta é chegada à altura de falarmos numa moral computacional, porque estes agentes cada vez mais autónomos que estamos a criar e com os quais queremos conviver, e os quais terão que conviver entre si, populações de máquinas feitas por construtores diferentes, têm que conviver entre si e connosco, implica que as máquinas têm que ser cada vez mais humanas e entrosar-se na nossa moralidade. A moralidade é aquilo que nos permite a vivência gregária conjunta e, portanto, as máquinas têm que se ir entrosar e integrar nessa cultura que é o resultado de uma evolução. Quer dizer, a moral não caiu do céu como a chuva, a moral nasceu do chão como uma evolução. E isso é uma das coisas que eu estudo e que vem mais detalhe, que se pode, no meu outro livro, e que é estudado através de modelos matemáticos e simulações em computador. Pronto, isto tudo para dizer que o livro é a consequência disto tudo que está para trás. Depois o livro, claro, não aborda todas estas questões, escolhe algumas, é uma introdução, fornece as bases para discutir este livro. É um livro, estes temas, é um livro para o grande público culto, não é um livro técnico, nem poderia ser. É um livro, se quisermos, filosófico. Eu próprio me sinto mais filósofo do que outra coisa. Ele nasceu daquele pano de fundo, mas também nasceu de uma cadeira que eu dei de computação e ciências cognitivas durante vários anos, em que eu gravei as aulas todas, teóricas e práticas, depois transcrevi tudo para o papel, fundi, cortei, tirei as partes mais técnicas, porque eu estava a ensinar a alunos informáticos, e com a ajuda de dois amigos, o professor Dr. Alexandre Miguel Pinto, que infelizmente está em Coimbra a dar aulas, e o Dr. António Lopes, que está aqui presente, o Alexandre assistiu às minhas aulas de cognição e ciências cognitivas, de computação e ciências cognitivas, e portanto, e transmitiu ao seu amigo o interesse por estes temas, e eles foram insistindo comigo e foram essenciais em fazer os tais cortes, as escolhas e fixação, e acrescentaram mesmo o texto da sua iniciativa para o resultado final. Também agradeço à professora Helena Barbas, que também não está a dar aulas na Avenida de Berna, que era uma aluna externa, que veio também à minha cadeira e que, sendo uma professora de literatura, me fez uma revisão estilística. A doutora Graça Figueira Dias é doutorada em Psicologia e também me ajudou nesse mesmo aspecto, de uma forma muito diária, digamos assim. Naturalmente, pelo que viram do prefácio, terão visto do prefácio e por esta apresentação, tenho um agradecimento muito especial pela apresentação profunda que ouvimos aqui, e esplêndida e profunda são as palavras que eu queria usar, não só pela apresentação, mas pelo prefácio e toda a ajuda que, entretanto, também deu na revisão aturada do livro. E, naturalmente, agradecer à Fronteira do Caos e ao Dr. Vítor Raquel, que está aqui presente, a ajuda em todo o processo de pôr o tal bebé cá fora.
Portanto, em síntese, os pontos salientes do livro são estes, e que vêm na contracapa, que pretende estimular os leitores e os compradores a quererem saber mais. O livro promove uma base para estes temas em que eu já toquei. Uma síntese pictórica é esta. De um lado temos o humano, do outro lado temos uma máquina já com um substrato diferente. Ela faz de espelho nós próprios e ambos ou ambas estão aqui a beber, estão a beber desta taça do conhecimento. Quer dizer, este espelho é que promove o conhecimento a encher a taça. E ao mesmo... Portanto, a máquina iluminada tem várias iluminações. A máquina podemos ser nós. Somos nós num sentido abstrato de máquina, como eu referi, no sentido matemático de computação de funções de máquina, o qual foi introduzido por Turing ao mostrar que podia ser realizado em computadores, digamos assim, de uma forma perfeitamente geral. Essa é a grande importância do Alan Turing. Ou seja, a máquina é meramente um mecanismo geral de processamento de símbolos. Se isto inclui ou não provar os morangos com chantilly, não interessa, porque esses processamentos de símbolos são os tais símbolos. Um símbolo é algo que exterioriza cá fora o nosso conhecimento e, portanto, essa exteriorização que permite a sua manipulação. O computador é o manipulador de símbolos por excelência e é um telescópio da complexidade. Quer dizer, as manipulações de símbolos tornam-se tão complexas que é preciso um instrumento especial para o fazer. Tal como o telescópio nos permitia ver mais longe, o computador permite-nos ver o mais complexo. Portanto, será que somos máquinas nesse sentido? E a problemática que o professor Curado põe é se sim, se não, se há coisas que são não maquinizáveis. Claro, invocando os qualia, as experiências subjetivas. Mas não é desse sentido de máquina que o livro trata, é do sentido de máquina referente ao conhecimento objetivo que pode merecer um consenso. Como disse, estes tópicos levam-nos a discussões muito profundas e extensas, que se podem ver em toda a literatura, e estes meus slides são só para provocar isso mesmo e não propriamente para agora entrar em grandes detalhes sobre a discussão filosófica atinente. Bom, as máquinas poderão ser os tais, não, em vez de sermos nós, podem ser os mecanismos que nós criamos. Mas será que temos capacidade para os criar? É um problema em aberto. Mas é um problema que releva do autoconhecimento do que o professor Curado fala. Quer dizer, está em aberto, então vamos fazer a ver o que é que conseguimos. Se a resposta for negativa, aumentamos o nosso conhecimento. Se a resposta for positiva, também aumentamos o nosso conhecimento. Portanto, é um problema que vale a pena e muito rico, inevitável, se quiserem, de prosseguir. E os outros pontos que já vos falei, quer dizer, precisamos de iluminar as máquinas para nós próprios finalmente sermos iluminados, porque o Criador conseguiu criar a criatura. Essa será uma boa luz para o espelho da nossa introspeção. Enfim, serão essas máquinas também necessariamente auto-iluminadas, vamos evoluir com elas. A máquina iluminar-se-á. Estas são as questões para as quais o autor pretende iluminar
estas questões e espero que o livro o tenha feito. Aqui na minha página pessoal podem encontrar mais trabalhos meus sobre estes diversos assuntos, mais especializados. Este é o índice do livro, tem uma parte histórica, tem uma parte sobre o que é pensar, a inteligência artificial, mito e ciência, para enquadrar esta problemática, porque quando se fala em inteligência artificial tendemos a resvalar para os mitos sobre o assunto, e depois, claro, os limites da cognição, da matemática e da computação, Turing, Gödel, inevitavelmente, computação simbólica, computação emergente, redes neuronais, e depois a evolução da inteligência, e a evolução da espécie, as estratégias evolutivas e os jogos. Quer dizer, há uma computação escondida na nossa evolução, em copresença de outros. A nossa cognição distribuída resulta de miríadas de interações durante milhares de anos, centenas, milhões de anos até. E, portanto, isso tudo produziu o nosso cérebro e nós dificilmente nos podemos compreender se não estudarmos esse passado. Não basta, digamos, o passado freudiano, é preciso ir ao passado da espécie. E, por fim, inevitavelmente, as questões da consciência, portanto, da autorreflexão e da capacidade do seu relacionamento com a computação. Este é o outro livro que eu já referi, que acaba de sair. Aliás, vou amanhã para a Califórnia fazer o lançamento deste livro. Foi escrito com um ex-doutorando meu, e que é um livro, como disse, muito técnico sobre ética, não só do ponto de vista, modelos éticos, não só do ponto de vista individual, como do ponto de vista de emergência da ética em populações que evoluem. Como é que emerge o reconhecimento de intenções, boas ou más, como é que emerge o comprometimento, o pedido de desculpas, a aceitação de desculpas, ou a vingança e a culpa. Os nossos últimos resultados, que também vou apresentar na Califórnia, é o modelo da culpa no sentido da pessoa que faz mal, algo, provocou mal, ou está a pensar fazer algo que pode provocar mal a outro. Não, culpa no sentido de conflito interior, mais, digamos, mais freudiano. Esse é deixado de fora. Portanto, nesse artigo, nós mostramos matemática e por simulações que é bom haver culpa, mas não demais. Ou seja, concluímos que quando construirmos estas máquinas e estes seres autónomos que vão guiar carros, nós temos que introduzir uma pitadazinha de culpa. E, portanto, e demonstramos, digamos, em que parâmetros é que isto deve ser feito. Portanto, estão a ver que estes modelos vão ter consequências para o desenho das máquinas que estamos a construir e que são cada vez mais autónomas, do quanto a chegar ao fim. E, efetivamente, começamos a ter máquinas que fazem assistência hospitalar de terceira idade. Cá temos os nossos drones, as máquinas de guerra, os automóveis sem condutor. São os jogos de computador que devem ser jogos éticos e não jogos da destruição, da matança, e estamos a trabalhar um bocado nisto, a usar estes nossos conhecimentos sobre ética para programar jogos. Isto é um cenário que desenvolvemos de um robô que está ali, que vai salvar uma princesa que está no castelo, e aqui vê-se o que é que o robô está a pensar, em tempo real. Aquilo é mesmo o que o programa está a correr por detrás. Não posso agora estender-me sobre o assunto,
mas é para vos dar a ideia também de que este livro saiu em dezembro, a Construction Manual for Robots Ethical Systems. Este saiu em outubro, Rethinking Machine Ethics in the Age of Ubiquitous Technology. Este é de 2009. Isto é um número especial do Economist, Morals and the Machine. Portanto, isto para vos dar a ideia de que isto está a acontecer, não é simplesmente, digamos, um hobby meu ou de outros. Aliás, eu tenho artigos em todos estes livros. Isto é o índice daquele livro. Tem o tal domínio, o reino do individual, o reino do coletivo e a problemática de juntar o individual ao coletivo, que é uma das grandes problemáticas em curso. E pronto, este é o slide final, em que temos aqui assim uma máquina a agradecer-nos por esta sessão e pela atenção que estamos a dar a estas problemáticas. Bem, eu estava a dizer aqui ao professor Luís Muniz Pereira, é a única vez que eu vou tratar pelo professor Luís Muniz Pereira. A partir daqui vou só tratá-lo por Luís, porque eu hoje estou aqui muito mais como amigo desde o meu nascimento do Luís do que propriamente como reitor. E, portanto, eu estou claramente aqui bias, é uma atitude de grande cumplicidade. Portanto, eu quando o Fernando Santana me disse que ia ser lançado o livro, disse de imediato que queria cá estar, porque o Luís tem esta característica, é assim, ele não está bem, não é bem o ermita, mas está uns tempos em que nós sabemos menos ele e depois aparece com estas coisas maravilhosas que eu não resisto a vir e tenho muito gosto em estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Queria também dizer que o Luís tem duas graças na vida dele, tem a graça e tem a outra graça, felizmente, que eu fui conhecendo, a irmã dele desde sempre e a Graça mais recentemente, e também se sinto cúmplice por estar aqui, talvez seja, juntamente com a Graça, a pessoa que conhece o Luís há mais tempo. Eu não vou entrar em pormenores, lembro-me só de duas casas, uma na Avenida da Igreja, outra ali entre a Duque d'Ávila e a Avenida da República, onde nós passámos muito tempo das nossas vidas, porque havia relações, não são relações hereditárias, mas são relações familiares, o que eu acho que é muito importante. Há muito cruzamento entre as duas famílias e eu tive o privilégio de crescer com esta ínclita geração dos Muniz Pereira, porque todos eles são muito especiais. Depois fui encontrando outros, o Luís e a Graça foram os primeiros, e portanto eu posso atestar aqui, e vou ser muito breve. Queria cumprimentar, como é lógico, a assistência, o Sr. Diretor, o Sr. Professor Manuel Curato, que nos brindou aqui com uma reflexão muito interessante, e dizer que eu tenho muito gosto em estar aqui com este grupo, que eu me vou habituando. A última vez que vim cá foi para anunciar que a Nova está a ponderar a passagem à Fundação, e acabei com a citação do Miguel Torga, que eu gosto muito de usar. Ele recomendou uma vez aos não-ramarianos que levasse a vida muito a sério, mas não se levasse a ele próprio muito a sério. Portanto, eu tenho esta perspectiva, talvez porque o Torga, tal como eu, tem uma origem profissional muito igual, mas o Luís, eu tenho que dizer aqui o seguinte: ele encontrou esta fronteira, mas ele sempre foi diferente. Eu, desde sempre, encontrei no Luís uma perspectiva pioneira de marcar a diferença, sempre com muita coerência, com muita seriedade. Eu fui vítima disso no liceu, porque nós andámos juntos no Liceu Camões. Estava a dizer ao professor Luís Cais, que não percebe, esta sua geração já não... Eu fui vítima da palavra cibernética. O Luís arrastou-me para o Instituto Superior Técnico, já não se lembra, para umas aulas que o professor António Gouveia Portela dava no técnico, e são duas pessoas que eu acho que vais gostar, que eu lembro aqui, o professor António Portela e o José Mariano Gago, que são, o José Mariano muito teu amigo, e partilharam muitas coisas em conjunto, e eu sei bem disso, e ao longo do fim da vida do José Mariano tive a possibilidade de partilhar com ele muitas coisas, e tenho uma enorme saudade dele, por muitas razões. Eu acho que o Mariano Gago, o António Gouveia Portela, o Luís Muniz Pereira e curiosamente o António Damásio são figuras de fronteira.
é muito interessante olhar para isto, porque eu estava a ouvir o Luís falar do caminho, e as pessoas falaram aqui do caminho do Luís. Eu, naquela altura, fascinou-me a biologia, porque, curiosamente, havia outro código que estava a ser descoberto, o código genético, o Watson-Crick, influenciaram muito o meu caminho relacionado com as ciências da vida. Depois fiz outras coisas, mas é muito interessante ver a coerência do percurso do Luís. Este livro é mais um passo na forma como ele sempre viveu a vida, sempre provocador, mas um provocador fundamentado. O Luís andava sempre com livros, era uma coisa extraordinária. Desde o liceu, e depois fui encontrando o Luís na faculdade, em múltiplas circunstâncias, e uma enorme coerência, uma enorme preocupação de fazer coisas novas e de as pensar desta forma. Portanto, eu não fiquei nada surpreendido com mais este passo. Acho que isto é muito coerente, acho que ele é um académico distinto, mas é também uma pessoa que abre fronteiras. E gosta de fazer, e é muito gratificante na nossa geração, nós fazemos um ano de diferença, ainda encontrar nele esta mesma coerência, esta mesma vivacidade. Claro que eu, que tenho um filho em engenheiro informático, são as ironias do destino, que ainda por cima é louco por jogos de computador. Quando o professor Luís Carlos falou do Go, lembrei-me de um pormenor. Eu assino, ainda recebo, é das poucas coisas que ainda mantém alguma sanidade mental, uma revista que talvez alguns tenham acesso, que se chama Nautilus. E no último número da Nautilus vinha um artigo dedicado exatamente ao Go. E acabava com uma frase. Eu mandei o artigo ao meu filho, ele percebeu muito mais de mim. É muito interessante contar a história de como é que finalmente houve uma máquina que bateu os seres humanos no jogo, e são milhões de pessoas, eu não fazia a mais pequena ideia, só ouvia até às 3, 4 da manhã com aqueles jogos completamente estranhos e com aquelas perspectivas todas, e o artigo acaba da seguinte forma: We don't want to be gods, we just want to be players. Eu acho que esta perspectiva de estar na vida, de jogar o jogo, de estar permanentemente em ação, é também esta fronteira que nós estamos agora a viver, com esta enorme capacidade de ter informação biológica, informação geográfica, estes big data que me assustam de uma certa forma, porque eu tenho sempre, enfim, a minha perspectiva anterior de ver o ser humano em sofrimento, como é que se pode representar a dor, é muito complicado, e portanto, eu acho que o trabalho que aqui vimos, e que eu vou ler o livro com imenso gosto e com imenso interesse, é um enorme desafio, mas é também uma enorme responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade enorme, a ética, a moral, enorme responsabilidade. Acho que este desafio do século XXI, com estes modelos todos, claro que eu também me lembrei do livro do Aldous Huxley, O Admirável Mundo Novo, que é também o outro lado desta mesma crítica, como é que foi possível representar de uma forma ficcional todos estes avanços. O que eu gostava de dizer é que a universidade é também isto, a universidade é sobretudo isto. Nós temos esta grande tarefa de ensinar as pessoas a pensar autonomamente, que eu acho que é para isso que serve a universidade, mas temos também que ter estas fronteiras, temos que ter estes desafios de alguém que nos inquieta, e eu acho que esta inquietação fundamentada, sólida, baseada em muito trabalho. O Luís é um trabalhador infetrado de um cuidado, de uma minúcia, de uma coerência que eu sempre admirei. É muito importante para nós e, portanto, tê-lo aqui nesta comunidade científica, e o Sr. Diretor sei que também fez esta cerimónia com muito gosto, e eu gosto muito de participar nestas iniciativas, como também gosto nas outras. Acho que a universidade também serve para formar pessoas. Nós precisamos ter mais estudantes no ensino superior, precisamos ter mais pessoas que tenham mentalidade científica. Acho que ter também estes visionários que nos desafiam é um privilégio, e, portanto, retomando a minha cumplicidade, Luís, muito obrigado. Acho que é um gosto muito grande de saber de ti. Eu sou menos gregário do que tu, infelizmente. Tenho ali uma falha terrível com a Graça, que me esqueço, ela fez anos dia 9 de março. E eu mais uma vez me esqueci. E lamento muito. Ela lembra-se sempre dos meus anos, eu não me lembro. Lembro-me depois quando a vejo, e perdi muito por não ter sido tão gregário. Fiz outras coisas, não é só contigo, é com muitos amigos que eu tive o privilégio de encontrar ao longo da minha vida. Fiz outras coisas, não fiz estas, mas saber que tu continuas como és e que segues o teu caminho, e sempre que eu encontrei esses amigos que eram de exceção, tive amigos realmente fantásticos, e não me privei com eles o tempo que ia ter privado. Fiz outras coisas, como digo, é muito gratificante que tenhas tempo e generosidade e capacidade
para nos continuar a desafiar com a tua forma muito especial de viver. Muito obrigado. Visto a sessão estar encerrada, convido-vos a todos para a sessão de autógrafos que vai decorrer no Preguiçódromo e também para um porto de honra. Muito obrigada pela vossa presença.